Você é sempre linda. Um oferecimento Michele Marques Cosméticos, porque sentir-se bonita é sentir-se bem. Uma família ajuda uma criança a desenvolver papéis saudáveis na medida em que mantém boas interações e quando os limites são estabelecidos de maneira clara e objetiva. Vamos falar sobre a importância dos pais na imposição dos limites dos filhos hoje com a psicóloga Helena Rios. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Michele. E você? Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Vamos falar inicialmente sobre o processo inicial da educação, a importância do não nas crianças já pequenininhas. O não é fundamental, né? E os pais não devem ter medo de dizer não. O não tem que ser dito com convicção. Sempre dito sem voltar atrás, entendeu? Então, se o pai diz um não, ele não pode deixar esse não transformar num sim. E talvez um pai tirar a autoridade, né? Dos pais tirar a autoridade isso acontece do outro. muito, né? Sim. Então, desde pequenininho. Por quê? Porque a gente tem limites na vida. Se a gente diz não para o filho, a gente vai estar preparando os filhos para a vida. Porque ele vai ouvir, querendo ou não, ele vai ouvir muitos nãos na vida. E hoje está tudo muito precoce. Exatamente. Então eu imagino que a importância desses nãos hoje é fundamental, inclusive no processo de criação mesmo, de educação fora do ambiente de casa, né? Sim, com certeza. E quando a criança já entra na pré-adolescência, digamos que ela nunca ouviu muitos nãos, e o pai te procura: Helena, eu tô com um problema, meu filho tá na faixa de mais ou menos 10 anos, como que seria isso? Pois é, nesse caso, se não foi estabelecido essa ideia do não desde pequenininho, né, é preciso que comece já. É importante que os pais estabeleçam regras em casa e combinem com os filhos que as regras mudaram. Só que, se os pais esperam que os filhos mudem o comportamento, com certeza os pais também vão ter que fazer mudança no comportamento deles. Primeiro até do que exigir a mudança dos filhos. Sim. Tá, então se essa imposição dos limites nunca foi colocada, ela é possível ser colocada numa faixa etária maior? É possível, Michele, apesar de ser um pouco mais difícil. O melhor é que se comece desde pequenininho, desde o berço. E a partir de qual idade que as crianças já conseguem entender e administrar essa imposição dos limites? Desde que a criança nasce, Michele. Desde bebê, então? Desde bebê. Quando a criança chora no berço e a mãe atende logo, essa criança vai aprender a choramingar. A habilidade que ela vai aprender é de choramingar e não de esperar. Esperar um pouquinho é saudável, para a criança entender isso, que nem tudo que ela quer ela tem na hora, entende? Então essa questão da espera, às vezes a mãe está com a criança pequenininha e a gente imagina, ou é alguma coisa relacionada à fralda, ou é fome, então não atender imediatamente, aguardar um pouquinho. Aguardar um pouquinho. Claro que se a mãe percebe que a criança está com um problema, que ela corre algum risco, né? Porque às vezes acontece isso, né? Aí a mãe tem que atender rapidamente. Mas se for uma coisa que a criança pode esperar, então a mãe deixar que a criança espere um pouquinho é saudável. Hoje a gente vê a mudança de conceitos na sociedade de várias coisas. E uma delas que a gente tem discutido bastante é a questão da frustração. Às vezes os pais não estão preparados para frustrarem seus filhos. E eu li algumas coisas a respeito e é muito importante que isso ocorra. Fala pra gente um pouquinho sobre essa importância da frustração na vida da criança. Eu sempre digo que criança precisa de duas coisas, de amor e de frustração. Porque a gente não tem tudo o que a gente quer na vida e se a gente educa a criança desde pequenininho, dando tudo o que ela quer, no momento que ela quer, na hora que ela quer, ela não vai aprender que ela tem limitações. Então, a frustração vai ajudar a criança a desenvolver
porque ela precisa entender essa questão. Nesse caso, a gente volta na questão do acordo dos pais. Eu acho uma coisa muito importante da gente falar para o pessoal que está em casa a importância desse acordo, entende? De você colocar um limite, de você deixar uma frustração e o outro não tirar a autoridade. Fala um pouco pra gente sobre isso, quão importante é. Isso é uma coisa que acontece muito no consultório. Pais que um fala sim e o outro fala não, não é? Que não falam a mesma língua. Eu sempre digo isso para os pais. Vocês precisam falar a mesma língua, ter uma mesma direção. Então, os pais precisam conversar antes. Eu até sugiro, às vezes, para os pais que eles deem algum sinal um para o outro, né? Assim, por trás da criança. Para não interferir. Sem que a criança perceba, né? Tipo, menos. Se o pai acha que a mãe está pegando muito pesado ou vice-versa, né? Então, é importante que os pais combinem entre si, conversem separadamente, longe da criança e entrem num acordo sobre a questão do que eles vão cobrar do filho, né, ou da filha. E para que na frente da criança eles estejam juntos falando a mesma língua. E inclusive eu acho que uma coisa importante da gente falar, essa falta de acordo, provavelmente você já deve ter visto vários no consultório, isso gera desentendimentos entre os pais. Sim. Que também não é bom para as crianças acompanharem nem se sentirem culpadas por aquela situação, não é isso? E isso acontece muito, né? Da criança se sentir culpada porque os pais estão brigando e às vezes a briga é exatamente por causa da criança, né? Como que essa imposição dos limites pode gerar confiança e assertividade na vida da criança, do pré-adolescente, e exemplifica pra gente, pro pessoal de casa, se identificar e ver que tem como melhorar. Todos nós temos limites e à medida que a gente compreende que a gente tem limite, nem tudo que a gente quer a gente tem, a gente se percebe como pessoas com erros e acertos. Isso gera confiança e assertividade. Por exemplo, tive um caso no consultório de uma criança que estava muito agressiva, com muita dificuldade de lidar com frustração. Qualquer coisinha que os colegas faziam era motivo para essa criança agredir. E eu trabalhei fisicamente, inclusive. E o que eu fiz? Eu trabalhei com essa criança muito a questão da assertividade, do lidar com a frustração, com esse limite, né? E ele começou a fazer esse diálogo interno construtivo, né? Então ele pensava assim, não, eu não posso bater, eu tô com muita raiva. Então ele fala pro colega, olha colega, não gostei da sua atitude, isso que você fez não foi legal, eu não quero brigar com você, né? Mas eu não gostei da sua atitude. Então ele, a partir desse momento, ele começa a ser mais assertivo e ter autoconfiança. Isso eu imagino que melhore até a condição social dessa criança, porque uma criança que agride, chega a ponto de agredir, ela é uma criança que às vezes as outras crianças têm medo de estar perto. E até se afastam, né? Ele fica até isolado do grupo, porque começa a ser mal visto pelos colegas, né? Você acredita que hoje os pais estão tendo mais dificuldade para educar os filhos nesse sentido? Porque hoje, por exemplo, normalmente pai e mãe trabalham. A criança fica às vezes com uma babá, uma secretária. Como que você enxerga isso? Eu acho que isso está acontecendo sim, mas o que a gente percebe? Que antigamente as famílias normalmente tinham muitos filhos, né? Os pais tinham muitos filhos. Os pais não tinham tanto essa preocupação que os pais de hoje têm, com medo de dizer não, né? Então os pais antigamente eram outro esquema, né? O pai estava no ápice, os filhos na base, o pai falou, acabou. Só né? olhou às vezes. Só olhou. Hoje os pais estão perdidos mesmo. Às vezes chegam para mim no consultório e dizem, Helena, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, me ajuda. Né? Por isso, Michele, é tão importante o treinamento de pais. Não é? O trabalho hoje no consultório de treinamento de pais, que eu acho que a maioria dos pais hoje deveriam fazer. Até porque eu imagino que vem essa questão da culpa também. Sim. Você tá fora de casa o dia todo, o esposo tá fora de casa e você tem só o final de semana com a criança.
Então você fica naquele receio talvez de falar o não achando que está prejudicando. Poxa, eu já estou longe. E é o contrário, não é isso? E tenta compensar, né? Compensar. Às vezes com presentes, às vezes com simplesmente dizendo só sim o tempo todo, né? Eu tive um outro exemplo interessante de um casal que a filha era muito difícil na escola, agressiva, tinha muita dificuldade e os pais trabalhavam o dia todo e a criança estudava o dia todo. Ficava o dia todo na escola. Sim. E aí o que os pais faziam? Todos os dias depois do trabalho os pais traziam um presente para a criança. Todos os dias. E isso assim era uma forma de compensar, né, essa ausência. Já não tem nem valorização do que está ganhando, né? Não, a criança perde o sentido, né? O presente perde o sentido. Como mostrar para as crianças e para os pré-adolescentes que toda atitude tem uma consequência? Os pais que precisam estabelecer regras e precisam cobrar as consequências. Só que essa regra, ela tem que ser estabelecida com amor. Porque regra sem amor gera rebelião. Como que pode gerar uma regra com amor? Conversando com a criança, explicando o que é esperado dela, né? A criança precisa saber o que é aceitável ou não, o que é admitido ou não no lar. Por exemplo, vamos imaginar que a criança cometeu uma mentira, falou uma mentira. Aí o pai tem que estabelecer para ela, aqui em casa não é permitido falar mentira. Então, tem princípios também, né? A família tem princípios e regras que não podem abrir mão. E isso tem que ser feito com amor, não é chegar com um chinelo na mão ou colocar de castigo e simplesmente com ignorância. Sem explicar, né? E sem tem que explicar antes. Com amor para a criança entender a necessidade de seguir aquela regra. E a regra, a consequência pela quebra da regra tem que ser cobrada, porque senão não faz sentido a regra. Lena, um dos maiores perigos que a gente tem acompanhado hoje são os crimes cibernéticos, principalmente ligados à pedofilia. Como que você pode orientar os pais em relação às crianças e aos pré-adolescentes sobre a questão do uso da internet? Isso é uma questão hoje perigosa, né? Bastante perigosa. Porque eu vejo hoje que a maioria dos computadores, né, TVs, aplicativos, tem um controle para pais, que chama controle para pais, e que é uma função mesmo, né? Que vai bloquear aí alguns conteúdos que não seriam adequados para a criança. Mas o mais importante que eu vejo, Michele, que eu acho que deve acontecer é um diálogo entre os pais e os filhos. Os pais precisam orientar os filhos, não deixar os filhos soltos na internet. Por isso que a verdade é tão importante. Por isso, então eles têm que conversar com os filhos, orientar no sentido de não passar dados nem do pai, nem da mãe, nem dele próprio, não é? Não seguir nem se relacionar com ninguém que ele não conheça. Os pais terem acesso, inclusive às senhas. E hoje tem aplicativos, né, que pegam tudo que a criança viu e manda para os pais. Então os pais podem ter acesso ao que a criança viu, né, e acompanhar de perto o que a criança está assistindo, está acessando. Lena, vou te agradecer por essa primeira participação no nosso programa. A Helena volta conosco na próxima semana. Nós vamos falar sobre a autoestima, a importância da autoestima das crianças. Você de casa, obrigada pela companhia e não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste a todas as entrevistas que foram ao ar até hoje e poderá interagir com os nossos convidados enviando para o WhatsApp abaixo a sua pergunta ou sugestão. O próprio entrevistado vai responder nos próximos programas. Nosso programa, então, vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima semana, às 1h15 da tarde. Um ótimo final de semana e até lá!